Opa, opa! Cheguei chegando! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso, especial Mês da Mulher. Mais um programa incrível e esse com uma super responsabilidade de terminar o mês lá em cima. Com quem? Duas super mulheres, Marcela e Diná. Duas mulheres que vêm construindo histórias na liderança e na construção de Nova Friburgo através da Souza Couto. Vamos conhecer mais dessas mulheres e dessa história? Fica aqui com a gente. Muito obrigada, meninas. Sejam muito bem-vindas. É uma alegria a gente poder estar aqui hoje para contar um pouquinho dessa história, porque algo muito curioso que aconteceu foi quando eu estive lá na Souza Couto e o seu Edilson falou para mim: eu só estou aqui porque a minha mulher nunca deixou de estar do meu lado. E aí eu falei: o mundo quer conhecer Dona Diná. Dona Dina, quem é Dona Dina? Né? A gente costuma brincar que é meio Globo Repórter, né? O que faz, onde vivem, para matar um pouquinho dessa curiosidade, para que esse papo comece assim a quebrar o gelo. Como é que surgiu isso tudo? Bom, nós casamos no ano de 1979, né? E Edilson, ele, na época, trabalhava num banco, e ele saiu do banco. E a gente casou com a cara e a coragem, né? A maioria das pessoas casavam naquela época com a cara e a coragem, né? E depois nós casamos em maio, quando em setembro surgiu a oportunidade de a gente montar um escritório de contabilidade. Só que a gente não tinha nada, né? Não tinha dinheiro, não tinha cliente, não tinha nada. E aí, com a ajuda, dei uma ajuda financeira para ele, para poder montar alguma coisa. Ele também teve ajuda de outras pessoas. E ele começou praticamente do nada, sem ter nenhum cliente. E aí aos poucos, foi começando a chegar pessoas. Ele saiu distribuindo cartãozinho, né, por aí para a cidade. E começamos. E aí é um sonho, entendeu? É um sonho, uma coisa que começou lá atrás. E muita coisa a gente perde, a mente perde no meio do caminho, né? Muita coisa nessa história. Mas hoje eu olho para trás e fico pensando que quanta coisa já passou. E hoje eu olho aquele prédio, bonito, lindo, maravilhosa. Minha família junta, né? Que eu acho a coisa mais preciosa que eu tenho ali é a minha família junto, trabalhando junto. Então, assim, é um sonho que realizou. E olha, a gente vai conversar muito sobre esse sonho. A gente vai destrinchar aí essa relação dos filhos trabalhando junto, de construir uma empresa familiar com um DNA que transborda. Marcela, você, enquanto, né, uma líder da empresa, que não é da família, mas já é da família Souza Couto, como você vê esse crescimento e estar nessa empresa em evolução? Sim, então, eu entrei nessa história há mais ou menos 22 anos, né? E cheguei lá muito menina. O que eu posso dizer assim, quando eu começo a rever, né, e como eu estou hoje, é que realmente eu tive a oportunidade de crescimento. Eu pude me desenvolver como líder e eu vejo hoje a empresa, né, o grupo, como uma empresa que tem sempre se preocupado com esse desenvolvimento de pessoas. A gente tem até um bordão lá que nós somos muito mais que números, somos pessoas. Então, assim, é uma empresa muito humana. Eu acho que vem dessa história mesmo, sabe? Dessa história da família junto, unindo, dessa mulher ali por trás apoiando. É uma empresa que apoia muito o crescimento feminino também. Então, assim, como a gente estava conversando, são mais de 100 mulheres trabalhando ali. Uma boa parte líder, né, de 35 líderes, hoje são 20 mulheres e 100 mulheres, né, mais de 100 mulheres trabalhando. Então, assim, é muito legal, muito gratificante poder olhar para trás e fazer parte dessa história. Eu me sinto muito feliz mesmo, de verdade. Olha, eu vou dizer que isso contagia. Eu me lembro o primeiro dia que eu entrei na Souza Couto e quando eu saí de lá, eu olhei e falei: essa empresa é diferente. Essa empresa consegue passar para quem chega o real sentido do seu DNA. E a gente está trazendo elas aqui por quê? Porque casos de sucesso são para ser
vistos. E a gente quer que todo mundo que esteja em casa e de repente acha assim, meu marido está desempregado, ou eu não estou no meu melhor momento. Há tempo de começar, há tempo de construir e reestruturar, mas tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo não é fácil, não é, Dina? Explica assim, deu muito medo? Com certeza. Era uma coisa nova, né? Primeiro que eu mesma não trabalhava na empresa. Eu era bancário, né? Trabalhei no Banes durante 18 anos. E na época, eu dei todo o apoio para ele. Mas eu estava ali junto, o suporte que ele precisava. Tanto financeiro como ajuda, que o que eu podia fazer, eu fazia, entendeu? Muitas vezes eu saía às vezes do trabalho e ia até lá, ver o que eu podia ajudar, entendeu? Eu só com um funcionário, depois foi para 2, depois foi para 3, e a maioria era sempre mulher, entendeu? Sempre mulheres. Eu creio que isso aí foi desde o início, entendeu? Então, a gente tem um diferencial lá que se chama Jesus. Porque todos os dias a gente sempre faz oração pela parte da manhã, orando pelos funcionários, pela família dos funcionários, por cada um. Então, assim, esse é o diferencial, eu creio, entendeu? Além da nossa entrega, nossa busca, o nosso empenho, a gente sempre dá apoio para os funcionários, que a gente pode até alguns, né? Tudo que a gente pode apoiar, a gente apoia, entendeu? E quando a chegada dos nossos filhos, quando nossos filhos começaram, a empresa deu uma virada para maior, para melhor. Eles vieram com novas ideias e ajudaram muito nessa construção aí. Aliás, hoje assim, 90% é eles, né? E eu vejo eles assim com o mesmo perfil, entendeu? Então, assim, isso para mim é a minha missão com minha realização, entendeu? Que legal. Eles com o mesmo perfil, com o mesmo pensamento, a mesma vontade de ajudar. Você pode ver que eles chegam lá, qualquer um é líder, ela sabe. Então, qualquer um que chega tem acesso, tem conversa, tem ajuda se for preciso. E o Edilson, ele tinha uma coisa muito difícil para ele, foi muito difícil para ele na infância, porque ele não teve oportunidade de estudar. Então, ele sempre disse assim, eu sempre tive desejo que alguém me adotasse para eu poder estudar. E eu não tive isso. Então, assim, todos os funcionários que trabalham nos seus postos, eles querem estudar, eles têm ajuda. Gente, entendeu? Isso é incrível, né? A gente entender que existe um propósito e não é simplesmente um propósito que está lá na parede, num quadro de visão, valores. É algo que tem sido construído e materializado. A gente super acredita que a educação transforma vidas. Então, a tecnologia, o mundo digital trouxe a facilidade disso. Não deixe de olhar para a sua formação, não deixe de olhar para o seu melhor momento, porque isso pode passar. Mas se você correr atrás, vai ser mais fácil. Marcelo, e a gente tem que correr atrás. Com certeza. Acho assim, a gente tem essa empresa que nos apoia, né? Toda a estrutura, como a Dina falou, sim, a gente tem esse auxílio educação, a gente tem outros benefícios, mas eu entendo, até como um cargo de liderança, né? A gente acaba se desenvolvendo e entendendo que também depende muito do meu querer, né? Do meu propósito, do que eu acredito. Então, assim, a gente desenvolve pessoas lá nesse sentido também, de mostrar para eles que eles precisam também escolher isso. Também escolher crescer. E foi assim que um dia eu precisei escolher. E graças a Deus eu tive esse apoio, né? E eu pude estar numa empresa que realmente apoia o meu crescimento. Assim, é isso. A gente busca tá apoiando mesmo. Tá sendo essa mola propulsora para o crescimento. Não só profissional, mas também pessoal, de carreira mesmo, sabe? É muito, como eu disse, é muito além de uma empresa. É realmente um propósito. E isso é incrível. E aí, é claro, se a gente pensa em desenvolvimento pessoal e empreendedor, a gente pensa em Hering Cunha Associados. Fica com uma dica.
Olá, empreendedores e público que nos assiste. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Eu sou Angélica Henning, advogada especializada em Direito Empresarial e Patrimonial. E vamos aproveitar esse programa super bacana, gravado com a Fernanda, a Dina e a Marcela, para falarmos sobre um assunto de extrema importância: empresas familiares. Olha que dicas, que questões ótimas levantadas pelas meninas nesse programa. Vocês sabiam que 80% das empresas no Brasil, elas são familiares, mas que poucas delas chegam na terceira geração? Ou seja, os avós fundam as empresas, os filhos assumem, mas os netos dificilmente assumem. E isso por quê? Porque falta às vezes planejamento, falta planejamento sucessório, ou seja, quem vai ficar com o papel de quê? E aí, como fazer uma empresa familiar crescer? Através de conversas de negócios. Muito mais do que você ser pai, mãe, irmão, tio, é necessário vocês entenderem que vocês são empresários, empreendedores, que vocês precisam fomentar a sua atividade comercial. Então, por exemplo, se você está numa empresa familiar, é necessário que vocês, entre família ou mesmo sócios terceiros, tenham um acordo de sócios estruturado, tem um protocolo familiar, tem um regulamento de atividades, quem faz o quê, e mais, investimento em capacitação tanto da família que está na gestão, na administração, como de seus funcionários. E como isso é feito? Isso é feito, por exemplo, através de contrato de trabalho. O contrato de trabalho com seus funcionários podem ter cláusulas importantes que traz sobre cursos, sobre demandas, sobre não concorrência, sobre propriedade intelectual, sobre a proteção do seu negócio. E não deixem para pensar na sucessão do negócio só no final, quando o pai e a mãe já está muito mais idoso. É necessário que essa linha, né, que essa vigência, ela seja estruturada para ser melhor para todo mundo e para o negócio perpetuar. Como são bonitos os negócios que vão muito além. Fiquem com essas dicas e até o próximo programa. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, e atuo aqui na clínica Cronoterapy no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapy, ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-All, aqueles modelos que vêm com o adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. E a gente estava aqui no off, vocês sabem que grandes assuntos saem nos bastidores. E não ia ser diferente, porque a gente está falando de liderança, a gente está falando de empresas de sucesso, mas que ele também tem o outro lado, né? Funcionários que chegam, funcionários que vão embora, funcionários que resolvem ir e precisam voltar.
Como é que é essa história, Dina? Marcela saiu lá do escritório, pediu as contas, falou que ia embora, aí passou 1 ano e meio fora. Aí de 1 ano e meio depois ela volta, pediu para voltar. Aí vira e fala assim, todo funcionário da Souza Couto tinha que sair, passar um período fora para poder saber o que é. E nem depois assim, pra dar vontade de falar assim, serve foi. Mas aí ela voltou, né, graças a Deus. E a gente trabalhava junto, sabe? Teve um período, depois que me aposentei, eu fui trabalhar junto com o escritório, no escritório. Aí trabalhava junto com a Marcela. A Marcela tinha dia que estava pela bola 7, né, vamos dizer assim, né? Aí eu contava uma história pra ela, fazia ela rir, e voltava ao normal, entendeu? Assim, isso aí. É alguém que sempre está tentando manter o equilíbrio da empresa, né? Um ambiente legal. Muitas histórias de pessoas que se aposentaram na empresa, continuam trabalhando, pessoas que se aposentaram, continuam trabalhando um tempo grande, depois de voltar, por embora. Mas assim, o que a gente ama as pessoas, a gente ama cada um no seu lado. E isso é parte da gente, entendeu? E disso eu falo que nós vamos trabalhar até 99 anos. Ele vai, ou ele ou eu, entendeu? 99, a gente brinca, né? Porque ficar os dois em casa de aposentado não dá. Então, assim, uma hora eu tô em casa e ele tá lá, outra hora eu tô, é assim. Mas é muito bom, a gente tem um bom relacionamento com os funcionários, graças a Deus. Isso é muito bom. E Marcela, hoje na liderança, você também tem o desafio de ver aqueles passarinhos que querem voar, né? E como é que é hoje no lugar de líder? Tendo vivido uma experiência fora e tendo retornado, como é lidar quando de repente você fez tudo para aquele funcionário e ele diz assim, quero voar? Eu acho que é uma coisa normal na vida profissional, né? Eu acho que a gente tem que tratar como normalidade. É claro que a gente tenta como fizeram comigo, né? Para eu repensar a situação e tudo mais. Mas realmente, às vezes a gente só precisa viver outras coisas para valorizar aquilo que a gente tem. Você acha uma coisa natural. Mas a gente tenta demonstrar e engajar as pessoas também, porque hoje é um grande desafio, né? Na minha geração, que vivo com várias outras gerações, então, assim, é sempre desafiador você engajar um time e fazer eles acreditarem no propósito da empresa. Não é uma coisa fácil, como acredito que não foi comigo na época. Mas eu acho que as experiências da vida fazem a gente ser quem a gente é, entendeu? Então, a gente é uma coisa natural. Mas é claro que a gente quer sempre valorizar o funcionário, quer sempre engajar, quer sempre motivar e inspirar, que eles fiquem com a gente, sim. Muitos anos como eu estou, como outros estiveram. E se não for a história dele, tudo bem também. Isso é muito importante, né? Entender que existe um ciclo e que tudo está em movimento, né? E não é porque, de repente, alguém precisou partir que ele deixa de ser importante na história, mas quando ele quer voltar, ter esse braço aberto também é algo muito genuíno, muito nobre. E é algo que a gente, de fato, tem que reverenciar. E é claro que quando a gente pensa, né, nesse movimento, a gente pensa sempre que tem muitas pessoas construindo e procurando novas coisas. E para isso a gente tem uma dica incrível da Clínica Espaço Memória. Quatro mentiras dermatológicas que te contaram e você sempre acreditou. Primeira, se você parar de fazer algum procedimento vai ficar pior do que antes. Não. Na verdade, o efeito vai voltar gradativamente do que você era antes e não vai piorar. Segundo, cremes com efeito lifting. Isso não ajuda. Procedimentos a longo prazo podem fazer esse efeito, mas creme específico não. Tenho melasma no rosto, então só preciso cobrir o meu rosto. Mentira, você precisa usar filtro solar e evitar a exposição direta em todo o corpo, pois isso pode piorar o melasma do seu rosto. Por último, a direção que você passa os cremes e os hidratantes no rosto não vai interferir no resultado. O que importa para sua pele é a quantidade e o produto ideal para o seu caso. Tem alguma outra mentira em relação à pele que você sempre acreditou? Me conte aqui.
Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, e atuo aqui na clínica Cronoterapy no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapy, ela é avançada em tratamento de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. São tantas inspirações e tanta oportunidade da gente refletir, porque em muitos momentos a gente ouviu dizer que empresas familiares não davam certo. Mas existem exemplos de sucesso, assim como a nossa próxima dica, que é construída por 2 mulheres, mãe e filha. E, na verdade, todo mundo ali participa. Pega agora essa dica importante da Óticas Fiorella. Olá, mulheres de sucesso! Meu nome é Ramayana e eu sou da Ótica Fiorella. Você já sentiu alguma dificuldade para enxergar tanto para perto quanto para longe? Se sim, o óculos multifocal pode ser uma ótima solução. Mas será que vale a pena ter também um óculos só para perto? Vamos entender. O óculos multifocal é ideal para quem precisa de uma visão nítida em todas as distâncias, tanto de longe como de perto e também no intermediário, sem precisar ficar trocando de óculos. Ele traz mais praticidade para o seu dia a dia e principalmente para quem está sempre em movimento. Já os óculos só para perto pode ser um complemento interessante, principalmente para costureiras, professores, para quem passa também longos períodos lendo ou até mesmo no computador, pois permite uma área maior de visão sem que você precise inclinar a cabeça, o que pode também trazer mais conforto. Então, se você usa óculos multifocal, mas anda tendo essa dificuldade pontual para as atividades que exigem o foco de perto, você também pode ter um óculos só para perto, um óculos complementar, garantindo mais conforto e flexibilidade para diferentes situações. Quer saber qual é a melhor opção para você? Procure a gente aqui na Fiorella, Rua Farinha Filho, número 15, a Loja Azul. É isso. Olhar além do que os olhos podem ver. Com certeza, Nandina, quando... Olha, gente, quem sabe faz ao vivo. E Dina e Diná já virou essa mulher incrível que tá do lado. E ela já me perdoou, entendeu? Eu já ganhei, entendeu? O perdão por eu errar às vezes. Dina, nesse processo de construção, né, de uma empresa que olha para as pessoas, que entende o humano, o ir e vir, tem algo essencial que é a família, que você deixou aqui muito claro. Hoje os filhos estão aí e eles estão responsáveis. Qual foi a maior inovação? Que me diz, assim, quando eles chegaram com essa ideia, isso assustou ou isso deu aquele quentinho no coração de que agora é com eles?
Quando eles começaram com a gente, Edilson ficou um pouquinho assustado, porque a nova geração, ideias novas, tudo novo, né? Foi praticamente no ano da catástrofe que a empresa deu assim, cresceu mais. A gente não consegue entender, que a gente fala que Deus ele faz umas coisas que a gente não consegue explicar. Foi no ano da catástrofe que a gente comprou aquele local. E aí veio a catástrofe, entrou água lá em casa, entrou água na empresa. A gente ficou um pouco como fazer agora daqui para frente, né? Mas aí Leonardo, na época, foi bastante incentivador com relação à compra daquele lugar e também com relação à construção. Ele fez um propósito com Deus para a gente começar a construir. Construímos não, mas reformamos a casa, porque era uma casa, e transformamos no escritório, e era uma casa, não era prédio. E depois, com a ajuda deles, com o incentivo deles, com o trabalho, assim, eles apresentando o trabalho novo, ideias novas, começou a vir o crescimento, pessoas começaram a chegar, chegou a um ponto que ficou pequeno. Aí, então nós vamos jogar embaixo e vamos fazer prédio. Jesus! Você já fez a conquistada. Você pensa bem, você tem uma coisa construída. Era lindo o lugar, maravilhoso. Lá atrás tinha um prédio, achava lindo. Tive que jogar tudo embaixo, tudo embaixo. É um pedaço, né, gente, que vai, né, junto. Será que vai dar certo? Mas aí, com a ajuda do Senhor, com a ajuda dos nossos filhos, com a família unida no mesmo propósito, e os funcionários ajudando, a gente conseguiu construir aquilo ali. E muitas vezes a gente eu ia naquela construção ainda, só no esqueleto, né? E até o sexto andar subindo pela escada, orava no Senhor lá em cima e falava: Deus, isso aqui é seu, não é meu, não é nosso. Então o Senhor faz acontecer, né? E os filhos, assim, hoje eu vejo que a empresa familiar ela é difícil de você manter, porque são ideias diferentes, né? A geração é outra, pensamentos é outro. Hoje a tecnologia, né? Para nós, como a geração mais antiga, a gente pegar esse ramo da tecnologia, né? Ramo da inovação, né? E o quê? Inovação, né? Inovação pra gente é difícil. A gente, pro Edilson também né? Mas aí tem o apoio dos filhos, entendeu? Então, assim, quando a gente... Uma coisa não funciona, vem um funcionário, fala uma coisa, levanta, bota de novo no lugar, entendeu? Então, assim, a gente tem uma harmonia muito grande. Isso pra gente é primordial. É toda uma família envolvida nesse processo, né, dona Diana? Sim, toda a família. Graças a Deus, a gente tem nossos 2 filhos, Leonardo e Vinícius, que nos incentivam. E as esposas, né? Que é a Maiara, que é a esposa do Vinícius, a Daniela, que é a esposa do Leonardo. Meus netinhos são a coisa mais linda do mundo, entendeu? Então a gente, como família, a gente se agrega, né? Vamos dizer assim, tanto a empresa como a família. Isso pra gente é bom demais. Isso é muito importante, né? A gente olhar o todo para ir além. Mas tem os dias que dá vontade de desistir? Já teve. Hoje eu creio que não. Hoje a gente, é o que eu estava falando com ela. Eu tenho 46 anos, vou fazer 46 anos de casada, vai fazer 46 anos de empresa. Então, já teve época da gente querer desistir. Desistir não somente da empresa, mas desse grupo aí familiar, né? Que a gente sabe que passa muito longe. Mas hoje não. Hoje eu olho para trás e falo, meu orgulho, entendeu? De ver que os nossos filhos pegaram os mesmos valores que nós conseguimos implantar, não só dentro da empresa, mas na família. Os mesmos valores, nossos valores, entendeu? Então isso é bom demais. Isso é muito gratificante, né? Eu acho que quem está em casa precisa ouvir com amorosidade e entender que todo gestor tem aquele dia que ele quer desistir. E não é porque ele ama menos, é porque às vezes é difícil, porque tem os percalços, porque tem os conflitos de ideia, porque tem os dias que os cabelos ficam em pé.
porque nem todo dia é fácil. Eu vou deixar vocês com uma dica da Gláucia da Cronoterapy e eu já volto. Olá, Fernanda. Olá, mulheres de sucesso. Você sabia que a queda capilar pode estar ligada diretamente com uma alimentação geneticamente incompatível? E o que seria essa alimentação geneticamente incompatível, né? São alimentos que estão sendo tóxicos para o organismo no momento de uma inflamação, onde o sistema digestório não está funcionando corretamente. O ideal seria um acompanhamento com um endócrino ou um nutricionista da sua excelência e um tratamento com terapeuta capilar integrativo, onde é minha atuação, onde nós vamos trabalhar com a fotobiomodulação e todos os outros recursos avançados da área da tricologia, melhorando cada vez mais a qualidade do seu folículo e o seu fio, e reduzindo intensamente a sua queda. Eu sou Gláucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, e para maiores informações entre em contato, @Cronoterapy ou pelo WhatsApp 21 99301 2670. É sobre isso. É sobre cabelos em pé, mas é sobre coração quente. É sobre dias desalinhados, mas dias de reconstrução. E hoje, que bom que a gente está vivendo os melhores momentos e que eu tenho oportunidade, né? Essa semana que passou, a gente viveu junto com a Souza Couto um grande evento, uma capacitação dedicada às mulheres. E, Marcela, como é que é pensar, além de tudo, né, do dia a dia, do trabalho, da liderança, nesses diferenciais? Para mim, tudo tem a ver com propósito, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer tudo com amor e o nosso filtro tem que ser o nosso propósito. Meu propósito como liderança, como eu já disse, é ajudar as pessoas a se desenvolverem e inspirar elas de alguma forma. Então, assim, apesar dos momentos difíceis, quando você foca no seu propósito, você não se perde, entendeu? É foco mesmo. Então, e esse evento na Semana da Mulher, que a gente vai propor de educação, de desenvolvimento, tem a ver com esse propósito também. Alinhar pensamentos, ajudar mulheres. E por que não começar dentro do nosso trabalho, né? Como tem a ver com o propósito da empresa, essa evolução, a gente achou que deveria ir. E mais interessante, partiu da diretoria, que são homens, não foi de mim, isso é importante falar. São eles como homens olhando para mulheres. Então, isso é muito bacana. E aí a gente tem que dividir uma conquista, né? Porque Friburgo, esse ano, tem 4 empresas de mulheres que ganharam selo Empresa Amiga da Mulher. E a Souza Couto também foi contemplada por isso, né? E aí, como é que foi essa história de participar do prêmio, de receber o resultado? Como é que a equipe e também os gestores abraçaram isso? A gente está muito feliz, porque, na verdade, é uma concretização daquilo que a gente já desenvolve, né? Porque a gente, sim, conforme foi já falado aqui muito, a gente se preocupa não só com mulheres, mas com homens também. Então, na verdade, foi saber que outras pessoas olham para a nossa empresa com esse mesmo olhar de desenvolvimento, de olhar para a mulher. Então, é a concretização de toda a história, né? Desde lá de trás até aqui, só vai ser um selo para precisar isso mesmo. Isso é muito importante, a gente falar de base, a gente falar de estrutura e a gente falar de amor. Eu acho que a gente encerra o mês de março com essas 2 mulheres incríveis, porque a gente não queria deixar de mostrar que há oportunidade de recomeçar, a oportunidade de estar num lugar que você gosta e de fazer aquilo que você crê, da forma que isso é importante para a sua vida. Meninas, eu estou muito grata por vocês terem aceitado o desafio. Dona Dina, eu queria muito conhecer a mulher por trás do Império. E que bom que você aceitou o convite. E aí, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Então, eu penso que a gente nunca deve desistir. A gente tem um propósito, tem um foco, né, como a Marcela falou, e não voltar atrás. Eu creio assim que quando nós, eu estava até comentando com ela ali fora, que há uns anos atrás, eu até talvez desistisse, mas hoje o orgulho, entendeu, que a gente tem é tão grande, a gente vê tudo que nós passamos e ver hoje o que está
viver essa realidade de hoje é muito gratificante. Então, assim, se você, mulher, tem medo, às vezes, de se lançar em alguma oportunidade que apareceu, não desiste, não. Vai em frente, coloca na mão do Senhor, faz o seu trabalho e com certeza Deus vai te honrar. Com certeza. Marcela. O que eu tenho pra falar como a última inspiração, se eu posso inspirar alguém, né? É que não só não desistir, mas acreditar no seu potencial, no seu propósito, naquilo que você acredita, correr atrás dos seus sonhos. Eu acho que isso é muito importante, além da questão profissional, né? É se realizar como mulher, como pessoa. Eu acho que isso que me impulsiona e assim que eu queria inspirar as pessoas hoje. É isso. O programa foi uma inspiração só e a gente, antes de ir embora, deixa, né, um carinho, um presente da nossa patrocinadora para você. Muito obrigada. A gente agradece sempre por ter mulheres que não desistem e que se desafiam, porque a gente sabe que sentar aqui, gente, não é fácil não, né? Gera frio na barriga, uma insegurança, mas no final vale a pena, porque você que está do outro lado merece ouvir uma história que é de verdade, de pessoas que são reais. E é assim que a gente termina o nosso programa de hoje, agradecendo por esse mês incrível e dizendo que o próximo mês também vem novas e mulheres maravilhosas, mas também enaltecendo aquelas pessoas que fazem com que toda semana o nosso programa possa ir ao ar, levando sempre informação a muitas pessoas. Então, a gente agradece a Hering Cunha Associados, a Cronotherapy, a Óticas Fiorella e a Clínica Espaço Memória. Sem vocês isso não seria possível. Obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.